O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Estamos no capítulo 2. Este é o segundo vídeo. Antes de eu voltar para o começo daquele parágrafo que foi interrompido no vídeo anterior, deixa eu ler Matreiro. Okay? Dotado de sagacidade para lidar com pessoas ou situações. Sabido, experiente, né? No Rio Grande do Sul, um animal que não dá para pegar facilmente. E ainda no Rio Grande do Sul, pessoa esperta, ardilosa, que usa de má fé e esquivas. Quase o mesmo significado que o primeiro lá, como sagaz, né? Só que note que matreiro no sentido original, ele seria experiente, sabido, né? Não tem essa carga negativa, né? Mas aqui, é claro, a gente tem a carga negativa. Mas então, ele, Miranda, que se supunha a última expressão da ladinagem e da esperteza, ele que, logo depois do seu casamento, respondendo para Portugal a um ex-colega que o felicitava, dissera que o Brasil era uma cavalgadura carregada de dinheiro, cujas rédeas um homem fino empolgava facilmente, ele, que se tinha na conta de invencível matreiro, não passava afinal de um pedaço de asno comparado com o seu vizinho. Pensara fazer-se senhor do Brasil, e fizera-se escravo de uma brasileira mal educada e sem escrúpulos de virtude. Imaginara-se trabalhando para grandes... Imaginara-se talhado para grandes conquistas, e não passava de uma vítima ridícula e sofredora. Sim, no fim de contas, qual fora a sua África? Enriquecera um pouco, é verdade, mas como? A que preço? Hipotecando-se a um diabo que lhe trouxera 80 contos de réis, mas incalculáveis milhões de desgostos e vergonhas. Arranjara-se a vida, sim, mas teve de aturar eternamente uma mulher que ele odiava. E do que afinal lhe aproveitava tudo isso? Qual era afinal a sua grande existência? Do inferno da casa para o purgatório do trabalho e vice-versa. Invejável sorte, não há dúvida. Na dolorosa incerteza de que Zulmira fosse sua filha, o desgraçado nem sequer gozava o prazer de ser pai. Se ela, em vez de nascer de Estela, for uma enjeitadinha recolhida por ele, é natural que a amasse, e então a vida lhe correria de outro modo. Enjeitadinha, quando você enjeita uma criança, você basicamente adota, né? Definição ali do nosso Quizlet. Abandonado pelos pais, se ela foi enjeitada, ou pela mãe ao nascer na idade tenra, né? E aí você vai lá e adota. Na verdade, o vocabulário está focado na rejeição, né? Não na adoção. Então, se for uma enjeitadinha recolhida por ele, é natural que amasse, então a vida lhe correria de outro modo. Mas naquelas condições, a pobre criança nada mais representava que o documento vivo do ludíbrio materno, quer dizer, do engano materno, né? E o Miranda estendia até a inocentezinha o ódio que sustentava contra a esposa. Uma espiga a tal da sua vida. Espiga aqui, uso informal, né? Então, quase que uma gíria do século XIX. É algo enfadonho, uma maçada, é um outro jeito de falar isso. Fui uma besta, resumiu ele em voz alta, apeando-se da cama onde se havia recolhido inutilmente. E pôs-se a passear no quarto sem vontade de dormir, sentindo que a febre daquela inveja lhe estorricava os miolos. Lembre-se que estorricar é deixar secar demais. O sol
torricou a colheita, apagou o fogo para evitar que o arroz estorricasse na panela, né? E aí, por extensão, é queimado mesmo, né? Então, aquela inveja que ele estorricava os miolos. Feliz e esperto era o João Romão. Esse sim, senhor. Para esse é que havia de ser a vida. Filho da mãe, que estava hoje tão livre e desembaraçado como no dia em que chegou da terra sem um vintém de seu. Esse sim, que era moço e podia ainda gozar muito, porque quando mesmo viesse a casar, e a mulher lhe saísse uma outra estela, era só mandá-la para o diabo com um pontapé. Podia fazê-lo. Para esse é que era o Brasil. Fui uma besta, repisava ele sem conseguir conformar-se com a felicidade do vendeiro. Uma grandíssima besta. No fim de contas, que diabo possuo eu? Uma casa de negócio, da qual não posso separar-me sem comprometer o que lá está enterrado. Um capital metido numa rede de transações que não se liquidam nunca. Temos que falar um pouquinho aqui sobre esse aspecto econômico, né? O capital dele está... está o quê? Vou pegar as palavras aqui. Está metido numa rede de transação que não se liquidam nunca. Lembre-se que liquidar... A gente tem esse sentido, né, de acabar, etc. Mas liquidar é tornar-se líquido. Ok? Então, se você tem um dinheiro e esse dinheiro está no seu bolso, esse dinheiro é muito líquido, correto? Você pode usar agora mesmo, né? Se o dinheiro está ali na poupança, a liquidez é quase a mesma. Você só pega o teu cartãozinho de débito, coloca lá, pi, pronto, usou o dinheiro. Se está, por exemplo, investido no Tesouro Direto, aí, se não me engano, 3 dias você tem para conseguir receber esse dinheiro. Então a liquidez é menor, né? Se está num, sei lá, depende do investimento, os caras lá pedem 50, 60 dias para você conseguir liquidar, transformar o teu dinheiro em líquido. Se você tem uma casa, talvez você nunca venda a casa na vida. A situação dele é pior ainda, porque pense, tudo bem, eu tenho lá 80 contos de réis. Só que desses 80 contos de... Vamos supor que eu tenha líquido, né? Eu tenha 20 contos de réis. Mas aí eu tenho que comprar tecido, pagar os meus fornecedores, etc. E esse dinheiro está nessas transações, né? Eu estou comprando mais produto. Se eu não comprar produto e querer pegar o dinheiro, porque eu posso fazer isso, né? As pessoas vão na minha loja, compram os tecidos, eu vou lá, pego o dinheiro e coloco no meu bolso e falo, opa, agora eu tenho dinheiro na mão. Não, mas eu já tenho que pensar em comprar mais produtos para que os meus fregueses depois venham e continuem vindo para minha loja, etc, etc. Então não tem nada de líquido ali, né? Então nem isso ele pode falar, que ele tem esse dinheiro que é dele mesmo nas mãos. Uma casa de negócio do qual não podia separar-se sem comprometer o que lá está enterrado, ou seja, ele não pode simplesmente contratar um administrador e deixar a propriedade dele, o patrimônio dele, rendendo-se sozinha, né? Um capital metido numa rede de transações que não se liquidavam nunca e cada vez mais se complicavam e mais... que não se liquidavam muito e que cada vez mais se complicavam e mais me grudavam ao estupor desta terra. Onde deixarei a casca? Bom, estupor é esse estado de inconsciência, coloquei ali no nosso Quizlet, né? De origem orgânica com desaparecimento da sensibilidade ao meio ambiente e da faculdade de exibir reações motoras, né? Então, sei lá, você tomou uma substância muito forte, você está anestesiado, ou você está com uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande, que alguém pode bater na tua cara e você não reage, né? Temos uma expressão bem interessante que é deixar a casca, ok? É a expressão que ele usou aqui. Deixar a casca, largar a casca é a mesma coisa que morrer. Deixar a casca, bom, a gente pensa que a expressão veio da onde? Você tem a tua carcaça, né, que é a tua casca, e quando você morre você vai deixar essa casca em algum lugar, né? Sei lá, porque a tua alma vai para outro. E cada vez mais se
cada vez mais se complicam e mais me grudam ao estupor desta terra, onde deixarei a casca. Nunca vou conseguir voltar para Portugal rico. Que tenho de meu, se a alma do meu crédito é o dote, que me trouxe aquela sem vergonha, e que a ela me prende como a peste da casa comercial me prende a esta costa da África? Foi da supuração fétida dessas ideias, olha como o narrador usa palavras fortes, né? Então foi da supuração. Supuração é o processo de soltar pus. Coloquei ali também no nosso quiz, né? Então foi da supuração fétida dessas ideias que se formou no coração vazio do Miranda um novo ideal. O título. Isso é importante. Faltando-lhe temperamento próprio para os vícios fortes que enchem a vida de um homem, sem família a quem amar e sem imaginação para poder gozar com as prostitutas. Então perceba como o narrador nos explica por que, que o Miranda não gasta o dinheiro dele com prostitutas. Porque ele não tem imaginação para poder gozar de prostitutas, né? Por que, que ele não tem vícios fortes? Porque ele não tem o temperamento. Então nada disso é uma decisão, nada disso é voluntário, nada disso é o caráter dele. É o que ele é naturalmente, como um animal, né? Então, faltando-lhe temperamento próprio para os vícios fortes que enchem a vida de um homem, sem família a quem amar e sem imaginação para poder gozar com as prostitutas, o náufrago agarrou-se àquela tábua como um agonizante consciente da morte que se apega à esperança de uma vida futura. A vaidade de Estela, que a princípio lhe tirava dos lábios incrédulos sorriso de mofa, agora lhe comprazia à farta. Procurou capacitar-se de que ela com efeito herdara sangue nobre, que ele, por sua vez, se não o tinha herdado, trouxera-o por nobreza própria, por natureza própria, o que devia valer mais ainda. E desde então principiou a sonhar com um baronato, fazendo disso o objetivo querido da sua existência. Muito satisfeito no íntimo por ter afinal descoberto uma coisa em que podia empregar dinheiro, sem ter nunca mais de restituí-lo à mulher, nem ter de deixá-lo a pessoa alguma, né? Então, um baronato, ele quer se tornar um barão. Eu acho que eu trouxe algo bem interessante para a gente ler junto. Não sei se eu vou ler nesse vídeo aqui. Mas, para esse vídeo, eu só quero te dar uma noção, assim, dessa hierarquia dos títulos, né? Então, a gente tem o barão, que é o título nobre mais baixo, né? Mas ainda assim, você é um nobre, por isso que o Miranda quer se tornar um barão, né? Depois de barão você tem um visconde. Repare que visconde nada mais é do que vice-conde, né? Visconde. Então você tem um barão, você tem um visconde, e aí é claro você tem o conde. Depois disso você tem o marquês, depois o duque, depois o príncipe e depois o imperador, que nesse caso, né, é o Dom Pedro II. Então eu vou abrir um outro vídeo. Nesse vídeo que vem, a gente vai fazer uma digressão sobre como eram adquiridos esses títulos, né? Como que pode, vou deixar aí você com essa pergunta, como que pode o Miranda querer usar dinheiro? É algo que você pode conquistar? Isso não é só do sangue, é só você provar que você tem sangue nobre e pronto, você é uma dessas, você tem um desses títulos. Como que isso acontece, né?